Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite em que estamos aqui para ouvir Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos colocou na vida da igreja. E o Senhor insiste em nos fazer reinar. O Teu amor nos alcança, a Tua vida nos fortalece, e nessa noite nós queremos pedir para o Senhor mais uma vez transformar a nossa vida. Senhor, nos submetemos a Ti, o Senhor reconhece todas as nossas dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos fortalece. Senhor, a despeito da nossa circunstância, nessa noite pedimos para o Senhor realmente mudar a nossa vida, para o Senhor realmente mudar nosso coração. Ó Senhor Jesus, no final dos tempos queremos aprender a ser irmãos e irmãs que usam nosso espírito, que não apenas ouvem a palavra, mas praticam a palavra. Senhor, fortalece nossa fé nessa noite. Ó Senhor Jesus, nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos cura, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós cantamos um hino essa noite que fala sobre como Jesus é nosso tesouro. E depois nós cantamos um hino falando sobre a nossa vida de reinar com o Senhor. E o fato é, irmãos, precisamos entender, como cristãos, quais são as nossas prioridades. Na verdade, qual é a nossa prioridade? Se nós somos aqueles que servem o Senhor, nós precisamos aprender a viver uma vida baseada na pessoa do Senhor. Isso quer dizer que o que mais tem valor em nossa vida é Cristo. Cristo, e nós fomos colocados na igreja. E nós fomos inseridos no reino dos céus. Se o Senhor é a pessoa que mais tem valor em nossa vida, o nosso viver também precisa ser coerente com essa realidade. E o Senhor insiste em nos fazer reinar. Quer dizer que Deus tem uma expectativa para com o seu povo. Que nós não vivamos uma vida independente. Não vivamos uma vida no mundo. Pelo contrário, vivamos uma vida debaixo do seu governo. Onde nós temos bênção, onde nós temos suprimento, onde nós temos alegria. E nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Os irmãos creem nessa palavra? Hoje estamos iniciando uma nova série chamada Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. E como pano de fundo, essa palavra vem do que nós temos estudado no Evangelho de Mateus. E o tema geral da palavra, da conferência que temos ruminado é: e será pregado este Evangelho do Reino. Então virá o fim. Se tem algo que está cada vez mais claro, amados irmãos, amadas irmãs, é que nós estamos vivendo no tempo do fim. Alguém tem dúvida de que estamos vivendo o tempo final? Está cada vez mais claro, irmãos. Mas precisamos escolher qual é a nossa atitude diante dessa realidade. Podemos ser apenas observadores passivos disso, ou virar comentaristas do que está acontecendo, ou nós podemos realmente assumir a nossa função como filhos do Senhor, que não apenas amam o Senhor, mas amam a vinda do Senhor e cooperam com o Senhor para que possamos apressar a sua volta. Quem define a cronologia da volta do Senhor é a igreja. Claro, só Deus Pai sabe quando o Filho vai voltar. Mas quem prega o evangelho do reino é a igreja. O Senhor dentro de nós é quem leva à frente esse evangelho. E a velocidade do evangelho do reino determina a velocidade da volta do Senhor. Então, se tudo que está acontecendo mostra que estamos nos tempos finais, é porque o evangelho também está sendo pregado. E mais uma vez, ao ver o evangelho do reino sendo pregado, qual é a minha atitude? Eu vou ser um observador passivo, comentando, realmente o evangelho está sendo pregado. Mas, e na minha vida, o quanto o evangelho do reino me alcançou? E o quanto eu estou me colocando para servir o Senhor, para ser esse evangelista do reino? Então, o evangelho do reino tem a ver com as boas novas. A boa notícia
Num tempo de tantas más notícias, nós precisamos de boas notícias, não é verdade? E a boa notícia não é se o seu time ganhou a Libertadores ou não. A boa notícia é que nós fomos chamados por Deus. Nós fomos salvos por Cristo. E nós fomos introduzidos na realidade do reino dos céus. E hoje Deus tem um governo, Deus tem um reino no qual Ele quer conduzir cada um de nós a desfrutar. E quando nós desfrutamos dessa realidade do reino dos céus, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Então, o evangelho do reino, no contexto de Mateus, mostra uma mudança de realidade. Tanto que, para preparar o caminho do Senhor, João Batista falava sobre arrependimento, e o Senhor mesmo falava sobre arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente, meus irmãos. Ou seja, mudar a nossa maneira de pensar. Se o mundo inteiro está pensando de certa maneira, nós que somos filhos de Deus, que somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, e somos ministros do reino, nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que o Senhor coloca dentro de nós. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, não adianta viver ou entender o reino dos céus usando uma mentalidade carnal, uma mentalidade puramente racional do ponto de vista humano. Nós precisamos renovar nossa mente. Nesta noite, o Senhor quer renovar nossa mente. O Senhor quer nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, para desfrutar de todo o evangelho do reino que Mateus nos traz, precisamos ter uma mente diferente. Eu não sei quanto a vocês, mas de vez em quando me pego com uma mente extremamente ativa, que atropela um monte de coisa. Principalmente quando vem alguma pressão de trabalho, vem algum problema na família, parece que nossa mente vira um cavalo selvagem, não é verdade? Nós somos bombardeados com todo tipo de pensamento. Ficamos angustiados, ficamos ansiosos, começamos a ficar sobrecarregados. Mas o Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra é uma palavra para a nossa salvação, irmãos. O Senhor é aquele que nos acolhe em toda a nossa angústia, em toda a nossa necessidade. Nós temos que aprender a colocar nossa mente no Senhor, colocar nossa mente no Espírito. Então, essa mudança de mente é para que nós possamos desfrutar do Evangelho do Reino. Quem é o centro da nossa vida? Quando falamos do reino e o evangelho do reino, precisamos entender quem é o rei. O reino envolve um rei. Quem é o nosso rei, irmãos? É a nossa barriga? É a nossa vida financeira? É a nossa tranquilidade? É nosso bem-estar? Quem é nosso rei? É nossa família? Pode parecer que essas perguntas, teoricamente, não façam sentido, porque nós sabemos que o nosso rei é o Senhor. Mas e no nosso dia a dia, irmãos? O que tem direcionado o meu viver e o seu viver? Se o Senhor é nosso rei, Ele é o centro de tudo. E nós vemos em Gênesis que Deus criou o céu e a terra. Mas, de maneira misteriosa, no versículo 2, nós vemos que a terra estava sem forma e vazia. Como é que pode isso? Será que Deus criou os céus e a terra de maneira caótica? Não. Aconteceu algo em relação à primeira criação de Deus e o que Deus queria cumprir no seu propósito. Apareceu um outro centro, apareceu um outro foco. Nós vimos na leitura dessa semana que tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio do Senhor e para o Senhor. Ou seja, Deus criou tudo para expressá-lo
para que ele pudesse ter um reino, para que ele pudesse ter um governo no qual ele pudesse demonstrar o seu amor e se expressar. Mas uma das criaturas, que hoje é Satanás, usurpou a posição que só é de Deus. Então, quando olhamos para a minha vida, para a sua vida, irmãos, e não podemos apenas ficar criticando o que nós vemos no relato da rebelião de Satanás, mas na minha vida e na sua vida, quem é o rei da minha vida? Quem é o centro da minha vida? O que tem ocupado minha mente? O que tem direcionado meu esforço? O Senhor tem que ser o centro da minha vida e o centro da nossa vida. Isso é escolher nossas prioridades. E o grande problema da criação que se degradou, se rebelou, junto com Satanás, referente à primeira criação, foi que houve uma desconexão de Deus. Houve uma ruptura da dependência de Deus. Houve uma quebra no reconhecimento de que Deus é Deus. De que Deus é o Rei. E Satanás quis se tornar igual a Deus. Se orgulhou. Quis ser independente. Tanto que nós vemos que depois que Deus restaurou a criação e formou o homem e a mulher, a queda do homem foi por causa dessa desobediência e independência. Irmãos, são duas coisas que podem nos matar espiritualmente. Nós andarmos de maneira independente do Senhor e nós sermos desobedientes em relação ao que o Senhor fala em nossa vida. Isso pode surgir do nosso orgulho. Nós sabemos como são as coisas, nós sabemos nos virar. A Eva não conversou com a serpente? Quantas vezes a serpente conversa com você durante o dia a dia? E quantas vezes você depende do Senhor para responder ou para fugir? Ou quantas vezes você dá atenção para a serpente? Amados irmãos, aqueles que vivem a realidade do reino dos céus estabelecem Deus como centro. E o Senhor é o centro da nossa vida. Ou seja, a nossa conexão precisa estar 100%. Hoje em dia nós ficamos desesperados quando a gente perde a conexão da internet, não é verdade? Tem alguns, e talvez eu até me encaixo nesse perfil, que ficam com abstinência de falta de Wi-Fi, né? Fica angustiado porque perdeu o 4G, o 5G, o 3G. Aquela angústia de não saber o que está acontecendo, aquela angústia de não estar com as mensagens do WhatsApp sendo atualizadas. Vocês passam para a situação ou não? Não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas eu tenho certeza de que uma boa parte de nós fica angustiada quando nós perdemos a conexão. Mas, irmãos, a conexão mais importante da nossa vida não é a conexão do 3G, do Wi-Fi, é a conexão com o Senhor. É a conexão com o reino dos céus. É essa conexão que pode nos levar à vida, ou a falta dessa conexão nos leva à morte. Então, desfrutar da realidade do reino dos céus é muito prático, irmãos. Não é uma questão de apenas saber, eu sou filho de Deus, eu fui chamado para reinar, mas no meu dia a dia, as minhas atitudes precisam refletir o meu amor ao Senhor e meu amor ao reino do Senhor. Isso quer dizer que nós estamos constantemente vigilantes para estar conectados com o coração do Senhor. Da mesma maneira que a gente fica sempre atento para não perder a conexão do nosso Wi-Fi, ou não perder a conexão do nosso 3G, ou 4G, ou 5G. Está chegando o 5G agora aqui, né? Amados irmãos, essa palavra inicial é para nos sensibilizar sobre qual que é o grau de importância, o grau de urgência que nós estamos dando para o reino dos céus neste tempo final. E a igreja que hoje vive e transmite a realidade do reino dos céus. Então hoje, se aqui em Uberaba o reino dos céus não é vivido, é por causa de mim e por causa de você. É muito fácil, irmãos, a gente criticar os outros. Aquele irmão realmente não vive no espírito. Aquele irmão complicado, mas é na sua vida. O quanto você está conectado com o centro, que é o Senhor. Todo o problema da humanidade hoje, todos os pecados, toda a morte, todo o caos é por causa dessa desconexão.
as pessoas estão desconectadas do Senhor, estão conectadas com o diabo. Aqui não tem meio termo, irmãos. Se nós não estamos conectados com Cristo, quem manda nesse mundo hoje é Satanás. Tanto que aquele versículo que fala sobre o transporte do império das trevas para o reino do Filho mostra a urgente necessidade da igreja de pregar o evangelho do reino para que possa haver uma mudança de esfera de todas as pessoas oprimidas pelo reino satânico. E nós mesmos, como filhos de Deus, às vezes nós somos oprimidos, nós somos usurpados por um governo paralelo que hoje está estabelecido plenamente neste mundo, que é o governo em que Satanás é o líder. Amados irmãos, vamos acordar. O Senhor está chamando vencedores nessa etapa final, que possam se conectar com Ele mesmo, que possam conhecer o coração do Senhor, possam conhecer o plano de Deus, o que Deus quer fazer em nós e por meio de nós, e o que está no coração de Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer que a igreja exerça a sua função de pregar o evangelho do reino, de pregar essas boas novas. Graças ao Senhor, hoje, cerca de 70 irmãos estiveram em Tupaciguara, orando pelas pessoas na rua. Isso é a função da igreja, irmãos. Essa é uma transferência de esfera das pessoas que precisam ouvir o evangelho. As pessoas precisam receber uma oração para transferir de esfera e mudar de mentalidade. O caos que hoje está no mundo é falta de Deus. É falta do Rei do reino dos céus. E quando nós oramos com alguém, paz e ordem vêm, não porque nós somos capazes de fazer algo, mas porque o Senhor em nós nos capacita a abençoar alguém para receber a porção do Espírito que leva a pessoa a mudar de esfera. Amados irmãos, o Senhor está chamando vencedores nessa etapa final. E os vencedores são aqueles que não cessam de lutar todos os dias para viver no Espírito. Não podemos ter preguiça espiritual. O que é preguiça espiritual? É saber que a gente precisa ter comunhão com o Senhor, que nós precisamos viver a vida da igreja de maneira ativa, mas escolher não fazer porque dá trabalho, ou porque nós priorizamos a nossa comodidade mais do que nós priorizamos o amor ao Senhor e principalmente o amor à volta do Senhor. Amados irmãos, é muito diferente saber sobre a volta do Senhor do que viver para a volta do Senhor. Eu vou falar de novo. A maioria de nós, eu me incluo no meio, sabemos sobre a volta do Senhor. Grande parte de nós já ouvimos muitas palavras, muitas mensagens sobre a segunda vinda de Cristo. E vendo a situação de hoje até dá um medo, né? Olha, quando que o anticristo vai surgir? O que vai acontecer? Então todos nós estamos cientes sobre a segunda vinda de Cristo. Mas quantos de nós estamos vivendo para a segunda vinda de Cristo? E é diferente amar o Senhor do que amar a volta do Senhor. Porque amar a volta do Senhor quer dizer que nós estamos nos preparando ativamente para a sua volta. Então, eu queria ler uma porção de Mateus 2 para falar sobre a primeira vinda de Cristo. Porque para entender melhor sobre a segunda vinda de Cristo, vamos entrar na primeira vinda de Cristo? Mateus capítulo 2, que nós vimos durante essa semana. Essa palavra, irmãos, é para a nossa prática. Versículo 1 diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos são homens sábios. Eles vieram do Oriente, vieram de longe a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Esses magos vieram lá de longe do Oriente para adorar o Senhor, porque eles viram a sua estrela. Entenderam que
o rei dos judeus tinha nascido, que Jesus tinha nascido. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Herodes era o rei na época, apoiado pelo Império Romano, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. O versículo 5 mostra sobre o conhecimento sobre a vinda de Cristo, sem viver para a vinda de Cristo. Eles falaram, em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Amados irmãos, vamos trazer para a minha realidade e para a sua realidade. Quem nós queremos ser hoje? Usando esse contexto, nós queremos ser os escribas e os sacerdotes, ou nós queremos ser os magos? Os magos não entendiam muito bem onde o Senhor deveria nascer. Tanto que eles foram para a cidade mais óbvia, que é Jerusalém. Mas eles viram a estrela e que queriam adorar o Senhor. O coração deles era de adorar o Senhor. E os escribas e os sacerdotes sabiam sobre a vinda do Senhor. Mas o coração deles não era um coração de ir ver o Senhor e adorá-lo. O coração deles era apenas saber sobre a vinda de Cristo, mas não viviam para a vinda de Cristo. Versículo 6, e até citaram, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aqui tem uma diferença entre a palavra escrita e a palavra revelada que muda a nossa vida. Eles sabiam que haveria de vir o guia que iria apacentar o povo e que viria de Belém. E Herodes perguntou mais detalhes sobre o tempo em que a estrela apareceu. E aí ele falou, vai vocês, né? Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Na verdade, o Herodes tinha medo de perder o seu reino. Bem provavelmente ele não tinha esse coração de adoração. Ele queria, na verdade, eliminar o risco ao seu reinado. Essa, muitas vezes, é a atuação do homem. Nós queremos eliminar toda ameaça para o nosso reinado. Como assim? De novo, quem reina na sua vida? Quem ou o que é a sua prioridade? Eu vou usar um exemplo. Se o meu bem-estar é minha prioridade, eu vou eliminar tudo que ameaça o meu bem-estar. Qual é o nosso coração, irmãos? Os magos queriam adorar o Senhor. Que o meu coração e o seu coração seja um coração de adoração. De querer ver Jesus. De querer ver o Senhor. Adorá-lo, entregar nossa vida a Ele. No final, os magos foram lá. E eis que a estrela que vira no oriente os precedia, no versículo 9, até que chegando parou sobre onde estava o menino. O título da mensagem hoje à noite é Seguindo a estrela da vinda do Senhor. Eles seguiram a estrela porque Cristo veio. Receberam uma revelação e seguiram a visão. E no versículo 10, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. O encontro com o Senhor gera alegria. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos alegres. E não é uma alegria pequena, é um intenso júbilo. Nesta noite, o Senhor precisa restaurar a nossa alegria, irmãos. Talvez tenhamos muitas motivações humanas e circunstanciais que gerem em nós tristeza. Eu sei, irmãos, todos nós estamos sofrendo, estamos passando por alguma dor, algum problema que tira a nossa paz, que gera tristeza, mas quando nos encontramos com o Rei dos Reis, nós temos intenso júbilo. É uma alegria interior. E esse é o grande paradoxo da vida de um cristão. Pode estar tudo ruim em sua volta, mas ele se alegra no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a nossa vida, irmãos. Essa é a realidade do reino dos céus. Porque nós tomamos posse dessa alegria por fé, por obediência. E não porque nós estamos emocionalmente bem, porque a minha circunstância está bem. Nessa noite o Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer mudar a minha mente e a sua mente.
Isso é metanoia, mudança de mente, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E hoje, a igreja é a realidade do reino dos céus. E talvez vocês falem, puxa, mas não sei não. Irmãos, a igreja somos nós. A igreja não é o irmão Nélio apenas, o irmão Miguel apenas, ou o Zé Humberto. A igreja somos nós. E o Senhor nos chamou para viver essa realidade de alegria, intenso júbilo. Mas, de novo, depende da minha atitude. Se eu não me encontrar com o Senhor, eu não vou ter alegria. Se eu ficar no palácio de Herodes apenas sabendo que em Belém o rei veio, mas eu só comentar, vai surgir em Belém, mas eu não for me encontrar com o Senhor, a minha vida não muda. E esse encontro aplicado para a minha realidade hoje e para a sua realidade hoje é diário, irmãos. Todos os dias nós precisamos encontrar com o Senhor. Todos os dias adorar o Senhor. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Irmãos, quantas vezes você já se prostrou hoje para adorar o Senhor? E aqui não é apenas uma questão física de se ajoelhar, mas no teu coração, no teu espírito, na sua alma, nós estamos prostrados diante do nosso rei? Ou nós estamos sentados no trono, determinando como minha vida deve ser ou não deve ser? Essa palavra é para mexer com a gente mesmo, irmãos, porque estamos no tempo do fim. E o Senhor está preparando a igreja para a sua volta. E para fazer a conexão na segunda volta, quer dizer, na segunda vinda de Cristo, na volta de Cristo, nós precisamos entender as circunstâncias e atitude da primeira vinda do Senhor. Eu não quero ser um sacerdote e um escriba. Eu quero ter o coração desses magos, irmãos, de adorar o Senhor. Tanto que, no versículo 12 fala, depois de terem dado os presentes, abriram seus tesouros, deram ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Uma vez que nós encontramos com o Senhor, nós não continuamos no nosso mesmo caminho. E aqui, por um lado, tem correlação direta com o dia da nossa salvação. Quando nós recebemos o Senhor como nossa vida e Salvador, a nossa vida mudou e tomamos outro caminho. Mas, irmãos, aplicando de maneira prática para todos os dias da nossa vida, todos os dias, quando nós temos comunhão com o Senhor e ouvimos a sua palavra e adoramos, o nosso caminho muda. Essa é uma transferência diária de quem vive a realidade do reino dos céus. De manhã eu acordo ansioso, angustiado, acordo pecando, mas quando eu me encontro com o Senhor na palavra, na minha oração, e peço para o Senhor mudar meu coração, Ele muda meu caminho. Isso é diário, irmãos. Como está a sua comunhão íntima com Deus? Como está o seu desfrute da palavra? Como está a sua prática no dia a dia para que o Senhor tenha liberdade de operar o seu propósito por meio de você? Está tudo conectado. Já entrando no contexto da volta do Senhor, o Senhor vai nos avaliar por 2 critérios. Um critério é o crescimento de vida, que tem a ver com a parábola das 10 virgens. Quanto azeite eu tenho na minha alma, quanto deixei o Senhor ganhar a minha vida. E o segundo critério é a parábola dos talentos. O que eu fiz com a porção que Deus deu para mim em relação à frutificação espiritual, em relação a pregar o evangelho, em relação a pastorear, em relação a orar pelas pessoas, em relação a ganhar nossos parentes para Cristo. Esse é o viver de quem não apenas sabe sobre a volta do Senhor, mas vive para a volta do Senhor. Eu estou reforçando esse princípio, irmãos, porque o Senhor está chamando aqueles que não apenas amam a Ele, mas amam a sua vinda. E a palavra dessa noite tem como título, Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor, dentro do tema desta série, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Irmãos, por que secreta? Todos os homens e mulheres que estiverem na terra vão ver publicamente o Senhor vindo, mas nós não queremos apenas ver a parte pública, nós queremos participar da vinda secreta do Senhor, em que o Senhor vai chamar os vencedores, vai arrebatar os vencedores. Amados irmãos, dentro do que nós
cremos na vida da igreja, temos a esperança de ainda encontrar o Senhor vivo. Os irmãos creem nessa possibilidade? Nós nunca podemos saber exatamente quando o Senhor vai voltar, mas se olhar para a situação do mundo, estamos no tempo final. Voltando para o futebol, sem citar times, quando chega ali aos 44, aos 45 do segundo tempo, né? A coisa intensifica, não é verdade? Principalmente, né, se tiver um jogo bem apertado. Estamos nos 44, nos 45 do segundo tempo, irmãos. E o inimigo está trabalhando intensamente, mas o Senhor também está trabalhando intensamente. Eu quero dizer uma coisa, a vitória é do Senhor. Satanás já foi derrotado na cruz. E já é vitória. E nós estamos escalados nesses 45 do segundo tempo para ganhar o jogo. E é uma nuvem de testemunhas olhando para nós, nos encorajando a prosseguir, irmãos, a perseverar até o fim. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Irmãos, talvez você esteja abatido nessa noite. A vida não é fácil, mas o Senhor está chamando você para perseverar até o fim. E saber sobre a vinda do Senhor não é a mesma coisa que viver para a vinda do Senhor. Vamos ter o coração desses magos que foram ali, viram a estrela e foram atrás, e se encontraram com o Senhor, tiveram a experiência de adorar o Senhor e dar os presentes, ou seja, deram tudo que tinham de valor para o Senhor. O que tem de mais valor na sua vida é entregue para o Senhor. E o Senhor vai te abençoar, meu irmão. Nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso quer dizer o quê? Que tudo que nós temos de mais precioso, a nossa pessoa, colocamos sobre o altar. E o primeiro que se entregou por nós foi o próprio Senhor. O Senhor não está ali apenas como Deus nos céus dizendo, se consagre. O Senhor morreu por nós. Ele foi o primeiro a se entregar por nós, para que hoje pudéssemos viver por meio da vida dele. E voltando para o contexto da criação, tudo foi feito por meio dele e para ele, irmãos. E o centro da nossa vida é o Senhor. Essa conexão precisa estar forte, irmãos. Só que nós precisamos arrepender, mudar de mente. Segunda Timóteo 4:8 fala sobre a experiência do apóstolo Paulo no final da sua carreira. Versículo 7 diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Hoje estamos combatendo o bom combate. Nós ainda não completamos a nossa carreira. Muitos irmãos que já partiram completaram a sua carreira. Na pandemia, muitos irmãos partiram. Aqui na Igreja de Uberaba, perdemos irmãos e irmãs queridos que já completaram a sua carreira, mas nós ainda estamos na nossa carreira. E como é que está a carreira? Pergunto para o Senhor: Senhor, como está a minha carreira? Como o Senhor está me avaliando hoje? Irmão, sabe, em algum momento da nossa vida nós temos que reconhecer Deus como Deus. Nós temos que parar de ser Deus. Os irmãos entendem? Eu preciso parar de assumir a posição de Deus e deixar Deus ser Deus. A nossa carreira não é avaliada por minha autopercepção, mas é Deus que avalia se minha carreira está indo bem ou não. Que o Senhor mude nosso coração para que não julguemos os outros. Deixa Deus ser o juiz. Mas vamos nos humilhar para que o Senhor nos avalie e mude a minha vida, para que eu possa ser aprovado naquele dia. Então a questão da nossa carreira depende de quanto eu estou conectado com o Senhor. O quanto eu estou também sendo um com o falar que o Senhor tem dado à igreja. A palavra profética, ou seja, o Senhor tem uma direção específica neste tempo final. Nós precisamos crer nessa palavra e obedecer ao Senhor. Isso dá um norte para a nossa vida. E não é um norte sem foco, é um norte para que possamos estar prontos para a vinda do Senhor. Para o Evangelho do Reino. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, o Senhor é o juiz, nós não somos juiz, o Senhor é o juiz, me dará naquele dia. Paulo era tão conectado com o Senhor que ele sabia que o Senhor daria a coroa dele. Eu não sei se tem essa ousadia não, irmão, de falar: olha, a coroa já está ali. Claro, a coroa é nossa, nós não podemos perder a coroa. Esse é o ponto. Nós vimos a palavra sobre
Importa o nosso estado de vigilância, o nosso estado de busca, e o Senhor determina qual é o nosso estágio, ou seja, se nós estamos prontos ou não. Nós não somos aqueles que determinam se nós estamos prontos ou não, mas todos os dias, o meu coração precisa ser, o seu coração precisa ser: Senhor, eu quero te buscar para que eu esteja pronto. E aí ele fala, e não somente a mim, e a última parte que é mais importante dentro do contexto que eu quero transmitir, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mas, irmãos, tem uma diferença grande entre amar o Senhor e amar a vinda do Senhor. Se nós hoje queremos participar da parousia, se nós queremos participar da vinda secreta de Cristo, precisamos ter uma atitude compatível com isso. Ou seja, o Senhor é nosso centro. E viver a vida da igreja no governo que Deus estabeleceu é o caminho para desfrutarmos e transmitirmos e tomarmos posse da realidade do reino dos céus. Nós não somos cristãos individuais soltos por aí. Nós estamos sendo edificados. Nós somos um exército que Deus está chamando para cooperar com Ele nesse tempo final. Talvez alguns aqui fizeram um tiro de guerra. No exército tem ordem, no exército tem comando, tem missões, e Deus está hoje nos dando várias missões para que possamos acelerar a sua volta. Por meio da direção que nós temos recebido, por meio da saída de evangelho, por meio da questão de cuidar das pessoas. Esse é o comando que o Senhor está mandando para que nós participemos ativamente de preparar a igreja e preparar este mundo para a volta do Senhor. Amados irmãos, isso é muito prático. Primeiro, eu preciso ser transferido de esfera. E quando eu estou vivendo essa realidade, eu posso transferir outros de esfera também. E à medida que eu vou ganhando o Senhor, eu também ganho outras pessoas. É sempre um equilíbrio muito orgânico entre vida e obra. Não adianta ter obra se tiver vida, mas não adianta ter vida se tiver obra. De novo, o azeite nas vasilhas e os talentos. Amados irmãos, nesta noite o Senhor quer nos encorajar a nós realmente mudarmos de atitude. 1 Tessalonicenses 5,4, que também estava na leitura dessa semana. Aqui nós vemos sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia da volta do Senhor. É o dia da segunda vinda de Cristo. A primeira vez que ele veio, ele foi meio rejeitado, não tinha nem onde nascer. E na segunda vinda dele, quem estará pronto para encontrar com ele? É muito fácil criticar o povo da época da primeira vinda de Cristo. Não receberam o Senhor. Tá bom, mas na sua casa, no seu coração, você está recebendo o Senhor hoje? Estou. Amém? De que maneira? Tem várias maneiras de receber o Senhor na nossa vida. Nós podemos deixar Ele na porta da nossa casa. Ô Senhor, tudo bem? Até a próxima. Ou nós podemos convidá-lo para entrar no nosso banheiro. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amados irmãos, o Senhor quer mexer com a nossa vida. O Senhor está batendo na porta para que Ele transforme todo o nosso ser, toda a nossa vida. E aqui fala, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, nós somos filhos da luz, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O ladrão rouba aquilo que é lixo? O ladrão rouba aquilo que tem valor. E o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, o Senhor vem roubar aquilo que tem valor. E o que estabelece o valor que nós temos para o Senhor é o quanto estamos cooperando com Ele, o quanto nós estamos sincronizados com o seu coração. Em relação à salvação eterna, irmãos, graças ao Senhor, todos nós que cremos em Jesus já temos a vida eterna. Mas em relação à visão do reino, de participar como filho varão do reino milenar, nós precisamos não apenas ser salvo em nosso espírito, mas Deus também quer ganhar nossa alma. Deus está nos chamando para cooperar com Ele. É por isso que os preguiçosos espirituais não serão vencedores.
Salvo sim, mas em relação a reinar com o Senhor, ele só vai escolher aqueles que realmente foram fiéis no pouco, que se entregaram para servir o Senhor. E aquele dia que virá como ladrão, ele vai roubar aqueles que têm valor. De novo, só o Senhor é o juiz. Não podemos determinar, aquele irmão tem valor, aquele irmão não tem valor, só o Senhor estabelece esse valor. Mas na minha vida, eu quero falar, Senhor, eu quero ser um desses que o Senhor vai buscar naquele dia. Senhor, muda a minha vida. Eu quero participar da tua vida secreta. Senhor, eu quero ter um estado de vigilância. Então, para entrar na última parte da mensagem, qual tem sido o nosso estado de vigilância em relação ao reino dos céus, em relação à volta do Senhor? Se você sabe exatamente em que dia o ladrão vem roubar a sua casa, você vai ficar tirando férias, deixando a casa destrancada? Não. Você vai colocar um exército ali na porta da sua casa para não entrar ninguém. Todos os dias nós precisamos colocar um exército na frente da nossa casa, irmãos. E usar todas as nossas armas espirituais. Usar toda a armadura de Deus. Isso é ter um estado de vigilância. E a gente pode pensar, mas isso é muito difícil, é muito cansativo. Aí que vem a questão do que o Senhor nos entrega para que nós possamos descansar no labor. Ter paz na guerra. O Senhor nos capacita todos os dias a nós termos descanso, termos prazer, mesmo estando em estado de vigilância. Amados irmãos, não é algo que nós forçamos naturalmente, mas é a nossa vida de estar no Espírito, de desfrutar da palavra. Uma das experiências que precisamos ter é quando eu leio a Bíblia, ou quando eu escuto uma palavra, tomar para mim. Não pensar, nossa, a palavra seria bom para aquele irmão. Se minha esposa escutasse a palavra, aí sim o negócio ia mudar em casa. Irmãos, toma a palavra para você. Atitude, mudança de mente. Muitas vezes nós somos juízes dos outros, mas somos extremamente misericordiosos para conosco. O que o Senhor quer nos mostrar é nós amarmos os outros e deixar o Senhor tratar com o nosso coração. Essa realidade faz parte do reino dos céus. Tomar a cruz, seguir o Senhor. Luz para mim, amor para os outros. Se o nosso amor próprio for maior do que o nosso amor pelo Senhor e pelas pessoas, nós vamos ficar para trás, irmãos. Escutem bem. Se eu amo o meu bem-estar mais do que eu amo o Senhor, mais do que eu amo os irmãos, as pessoas que não são salvas, eu vou ficar para trás. Só que não é forçando que eu vou amar as pessoas, mas é estando conectado com o coração do Senhor. É obedecendo a palavra, crendo no Senhor. É por meio da fé que nós ganhamos essa experiência. Irmãos, o Senhor precisa mudar nossa mente. O Senhor está chamando, está convocando os vencedores, esse exército de vencedores, para que Ele tenha, nesta era final, uma igreja que vai trazer Ele de volta. De novo, quem estabelece a cronologia é a igreja por meio do Evangelho. É o cavalo branco que sai para correr. O que vem depois, vem depois. Não podemos temer o inimigo, irmãos. O Senhor já venceu. Nessa noite o Senhor quer gerar uma transformação na nossa vida. Mas precisamos tomar essa palavra com fé. Irmãos, vai ficar cada vez mais difícil. Eu não vou ser superficial ao dizer isso. O amor de quase todos vai se esfriar. Estamos vivendo um período no qual o mistério da iniquidade está operando. A situação vai piorar. Se esse ano foi difícil, ano que vem vai ser mais difícil. Ô, irmão Davi, isso é muito negativo. Que isso? Esse ano foi terrível. Mas a nossa alegria não pode ser dependente da circunstância. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa força vem do Espírito. A nossa força vem do fato de estarmos juntos com a igreja, formando esse exército. Então, irmãos, é isso que
o Senhor quer mudar na minha vida, na sua vida. Da mesma maneira que é fácil gerenciar uma empresa com caixa sobrando, é fácil viver a vida da igreja se estiver tudo bem. Mas o Senhor não quer que nós apenas estejamos bem. Deus deseja a bênção para nós. Deus quer que nós estejamos bem financeiramente, em termos de saúde, mas esse não é o foco de Deus. Deus quer transformar a minha e a tua pessoa para que nós possamos ser vencedores. Esse é o propósito do Senhor. Ele quer uma igreja preparada, madura, para casar com a igreja. Ele vai devolver o reino para Deus Pai, já encabeçando tudo. Essa usurpação satânica é temporária, irmãos. Esse caos é temporário. Essa morte, essa vida de pecado é temporário, porque o Senhor já decretou um fim. E olha que privilégio, nós fomos chamados no tempo para cooperar ao Senhor, para trazer o reino dos céus. E a igreja é a realidade do reino dos céus, para que, uma vez que nós compramos esse propósito, o Senhor possa trazer a manifestação do reino dos céus. Ele vai devolver para Deus Pai o reino já encabeçado, em que Deus é o centro de tudo. Esse é o grande plano no qual nós estamos inseridos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. O Senhor precisa mudar a minha atitude e a sua atitude. Nessa noite, o Senhor quer nos incluir para que possamos ser arrebatados. E ao seguir a estrela da vinda do Senhor, não vamos seguir de longe. Não vamos apenas saber, como os sacerdotes, como Herodes, nasceu o rei ali. Vamos nos encontrar com o Senhor. Vamos entregar tudo ao nosso rei. E vamos prostrar e adorar o Senhor. E vamos cooperar com o Senhor hoje na vida da igreja. E seguir a orientação que Deus tem dado na igreja. A palavra profética, a direção, porque essa palavra não é apenas para o meu bem-estar, para o meu crescimento espiritual, mas é para a obra de Deus, para que o Senhor possa voltar. O último versículo que eu vou ler é 2 Pedro 1,19, que fala também sobre a estrela. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, obedecer, crer na palavra, praticar, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A função hoje da igreja é brilhar, irmãos. Se nós estamos em trevas, é porque nós não estamos conectados com o Senhor, não estamos obedecendo o Senhor, porque a nossa vida como cristão é uma vida de luz, é uma vida de transformação, até que o dia clareie. Isso tem relação com o dia do Senhor, a volta do Senhor. Quando o dia vai clarear? Quando o Senhor voltar. E a estrela da alva nasça em vosso coração. Não é algo exterior, como nós vimos na palavra essa semana, mas a estrela vai nascer dentro de nós, irmãos. Cristo está sendo formado dentro de nós. A nossa vida tem que mudar, irmãos. E o Senhor está hoje chamando cada um de nós para que nós possamos vencer e nos preparar para a sua volta. E não apenas saber sobre a volta do Senhor, não apenas saber que tem uma estrela ali, mas viver para a vinda do Senhor. Jesus é o Senhor. Quero fazer uma oração agora. Vamos ficar de pé. E a oração dessa noite precisa ser uma oração de fé. Então, todas as coisas negativas associadas ao reino satânico, nós vamos repreender nessa noite. Tudo aquilo que está nos oprimindo, que está nos impedindo de ter uma busca espiritual mais intensa, nós vamos colocar hoje debaixo dos pés do Senhor por meio da igreja. E nós vamos declarar que nossa vida é do Senhor. Então, nesse espírito, quero fazer uma oração e crendo nessa palavra, irmãos, o Senhor vai mudar a nossa vida. E nós vamos declarar, Senhor, eu quero ser um que vai ser arrebatado. Eu quero participar da tua vinda, da tua segunda vinda. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos mudar de atitude. Senhor, repreendemos todo o mal, toda a morte que é em nossa vida. Queremos nos arrepender na tua presença. Senhor, tudo aquilo que nos tem afligido, que nos tem oprimido, todos os pecados, mágoas, dificuldades, doenças, quer seja físicos, espirituais, psicológicas,
Nós queremos pedir para o Senhor tratar isso. E nós queremos pedir para o Senhor nos libertar, Senhor. Nessa noite não queremos ter uma experiência teórica em relação à tua vinda, mas nós queremos declarar que nós te adoramos, Senhor. E queremos te adorar em espírito e em realidade. Senhor, obrigado porque nós estamos na tua igreja. O Senhor nos tem dado a tua palavra. O Senhor tem nos dado a tua direção. Nessa noite, Senhor, muda a nossa vida. Nos salva, Senhor. Cada irmão, cada irmã que está aqui, cada casa aqui representada, nós queremos transferir para o teu reino, Senhor. Nos liberta de toda influência maligna do império das trevas, mesmo no mundo caótico, no mundo cheio de situações negativas, mas nós queremos ter a alegria do Senhor. Nós queremos dizer que nós somos teus. Seja o centro da nossa vida. Nos reconecte a ti, Senhor. Nós queremos nos desconectar de tudo aquilo que está nos impedindo de te servir e nos conectar com o teu coração, nos conectar com o teu propósito, nos conectar com o teu reino, Senhor. Senhor, queremos que os céus governem a nossa vida. Ó, Senhor Jesus! Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Para finalizar, irmãos, vamos orar de 2 em 2. Ora pelo seu companheiro, ore para o seu cônjuge. Que o Senhor abençoe a todos.